Obrigado, vocês quatro aqui, tudo bem? Eu nunca falei assim no stand, então acho que é muito legal porque a gente conversa direto, né? Eu recebi o convite da Ana Cássia para conversar um pouco sobre a minha rotina, a história que eu tenho com a Fluoro. Eu tentei resgatar umas coisas de uns 8, 7 anos atrás para ver quanto evoluiu e eu achei interessantíssimo fazer isso, porque a gente perde noção do tempo, né? Bom, hoje a GE mudou a nossa rotina. O Fluoroscópio One ele tem uma qualidade técnica muito acima do que eu estava acostumado, e isso não é um merchan, nada assim, é muito real, tá? Então, a Unicpet trabalha essencialmente com nefrologia e urologia. Eu sou responsável pela parte de cirurgias e pela parte de diálise peritoneal, porque tem um pé na cirurgia, porque tem que instalar dreno e tal. Então, por conta disso, a gente sempre está tentando procurar no mercado equipamentos que venham trazer qualidade para a minha rotina. Qualidade equivale a resposta, resultado e sucesso. Então, não tem como a gente... não sei, andar, vocês que usam um sapato de salto, imagina usar um sapato ruim o dia inteiro. Não, agora se tem um sapato bom, a vida segue. Isso tem um preço, isso tem um resultado, né? Então, não tem como eu não me apresentar direito. Meu nome é Renato Arif, eu trabalho na Unicpet, a gente fundou a clínica tem uns 6 anos, eu estou na NEF há uns 10 já. Eu trabalho na coordenação da pós-graduação, então me traz o tempo inteiro a atualização, isso é bom. Eu fui diretor do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia de 2000 a 2023, e lá a gente discute muito isso. Esse país é enorme, eu não sei de onde vocês são, além da minha amiga mineira aqui, que, cara, tem mercado para tudo e para todos. O que a gente tem que fazer é aprender a lidar, além da técnica, com o mercado. Somos cada um empresários da nossa própria vida profissional, então eu venho aprendendo isso. Meu mundo é o rim, ureter, bexiga e uretra. 98% do meu tempo é isso, os outros 2% é atormentando alguém para que eu compre alguma coisa. Que é o Fernando Felipe, que trabalha comigo. Eu trouxe aqui porque quando a gente pensa no rim, eu não sei a rotina de cirurgias de vocês, mas a gente olha para trás, eu só vejo medo, terror e aflição, porque mexer no rim para nefrotomia é sangramento, perda tecidual, mexer em ureter é difícil, extravasamento de urina e estenose. Hoje não, hoje a coisa mudou muito, tá? Eu estudo anatomia até hoje, porque a gente aprende muita coisa diferente. Eu tive a sorte de operar um lobo-guará, aí eu achei o máximo, porque a anatomia dele é totalmente diferente. Eu achei que eu ia operar um cão e, na verdade, eu operei um gato gigante. Foi irado, assim. É a coisa mais legal que eu já fiz. Aí, outro dia, eu operei um coelho. Muda tudo. Então, a anatomia, a gente tem que estar claro por quê? Porque se eu for usar um equipamento de imagem, ele me traduz de uma maneira espelhada a anatomia. Então, a anatomia tem que estar sempre dentro da cabeça da gente. Eu gosto muito da cirurgia renal. Então, a pelve é uma das coisas que eu acho mais irada na estrutura renal. O tecido em si é fantástico, como ele funciona, as células, mas o arcabouço da pelve ele é muito interessante. A gente tem uma ideia muito superficial do que é a pelve, né? A gente fica só naquela estruturinha. Não, ela é uma estrutura elástica, ela é uma estrutura que deriva os seus recessos. Isso é para marcação de evolução positiva ou negativa, importante lembrar, né? Um recesso visível no exame de pielografia é uma situação A. Um recesso que já não é mais visível é uma situação B mais complicada, mais pressão nesse parâmetro. Então hoje a gente usa muito a fluoroscopia para fazer duplo J, sub, vocês já viram falar do sub? Sub é uma derivação urinária, então a gente instala. Tem aqui as imagens na frente, é uma técnica que uma americana desenvolveu para um desvio de fluxo urinário. Então, SUB é uma sigla, Subcutâneo Ureteral Bypass. Hoje a gente tem um equipamento nacional que chama SIDUS, que é Sistema de Derivação Urinária, coisa assim. E ele traz esse desvio, que salva muito gato, mas também tem um peso que pode gerar algum tipo de problema.
A nefroscopia, que pra mim é a cirurgia mais irada que tem, ó que nível, eu nunca achei que a gente ia trabalhar assim, mas entrar com um endoscópio dentro da pelve de um gato e remover um cálculo, é fantástico. Uma resposta muito mais interessante em ponto de vista de trauma e lesão. Então é um gato que ele acorda bem, porque mexer no parênquima renal dói menos do que mexer no peritônio em si, tá? Continuando, ureterotomia, aí normal, com equipamento delicado, e a microcirurgia. Eu não uso tanto a fluoro, mas eu uso a fluoro às vezes para marcar a posição do cálculo, porque existem cálculos que são radiolucentes em gatos. O Brasil, interessante, a região centro-oeste principalmente tem bastante cálculo de urato de amônio. Os americanos enlouquecem com isso. Como vocês têm o gato com urato de amônio? Então a gente tem que estudar a nossa região. E uma coisa que eu sou muito fã, a gente tem pouca publicação que fala da nossa vida profissional na veterinária e na nefrologia e neurologia, principalmente. A gente se baseia no gringo, principalmente americano, e um pouco na Europa. A Europa tem trabalhos fantásticos também. Japão tem cirurgia muito legal. A cistoscopia envolve um pouco da fluoro, só quando eu quero procurar alguma alteração anatômica que eu não consigo ver ali, mas menos. E a PCCL, que é uma cistotomia videoassistida, que também dá um resultado bem legal. Não sei se vocês já viram um duplo J. Então, um duplo J é um stent que não está na tela, tá agora. Ele vai da bexiga até o rim. Por que duplo J? Ele tem uma dobrinha aqui e uma dobrinha aqui. O americano chama de pigtail, porque é o rabinho de porco. Pigtail, falei errado. Então, isso ajuda a quê? Drenar o conteúdo da pelve e entregar na bexiga. E pequenos fragmentos que estiverem no ureter, eles acabam descendo. Ajuda demais, por exemplo, a evitar um extravasamento de urina. Porque o que mata, literalmente, o paciente não é a lesão do ureter, é a presença da urina na cavidade. Eu aprendi com um americano, super simpático, que se você tiver feito uma cirurgia de ureter e você observar urina na cavidade, ela pode ser derivada da cirurgia, coloca um dreno. Você vai remover a urina, a sua cirurgia vai cicatrizar. Olha que interessante. Tem saídas que são, né, diferentes, e aí eles têm muito mais experiência que a gente. Essa paciente veio do Rio para a gente operar, tem mais ou menos uns 8 anos. A gente fez uma ureterotomia. Tem tanto dedo aqui que é difícil até ver a cirurgia. E aí depois a gente instalou o duplo J. Mas olha essa sequência do vídeo que maluco. Vocês assistiram Lost, aquela série? Olha isso, se não é muito Lost. Olha a bagunça que eu fazia. Eu me vi nesse vídeo com uma criança aprendendo a andar. Olha essa TV. Olha que coisa. Não, era muito antigo. Era antigo para essa época. Por que era antigo? O duplo J pelo menos está bem posicionado. E eu sei, mesmo um material muito antigo me trazia uma boa visão do que eu tinha que entregar de resultado. Eu acho legal que a imagem está espelhada aqui, ó. Esse centro cirúrgico era tipo o centro cirúrgico 2 de uma clínica enorme, onde praticamente a gente fazia escondido a cirurgia. Por quê? Porque enquanto eu estou operando, ninguém está vendo, e eu dou um resultado positivo, tudo bem. A clínica fica até orgulhosa de meter uma fotona lá no Instagram. Agora, se eu faço essa cirurgia e ela dá errado, minha cabeça vai por água abaixo. Porque a gente condena muito mal a novidade na veterinária. A gente tem que olhar os resultados de vários ângulos. Não deu certo porque não deu certo, porque aquilo pode gerar bons frutos. Hoje isso aqui é minha vida, entendeu? Essa cachorra ficou bem, fizemos só ureterotomia, a gente não fez nada na bexiga, então ainda tem uma pedra aqui. Por quê? Idosa, cardiopata, o que está matando ela? Uremia. Eu resolvo a uremia, depois eu conserto o resto. Eu não preciso fazer, tipo, controle de danos, manja? Aqui, ó, uma curvinha de um J e ela vem aqui, outra curvinha. Esse material, agora a gente encontra algumas coisas na veterinária, mas eu tinha que comprar isso na medicina. Quase 15 vezes o valor que eles vendiam para um médico. Por quê? Porque a gente não tinha esse mercado, né?
Essa é uma imagem de um fluoroscópio antigo, o outro que a gente tinha, da derivação urinária. Então eu tenho um porte de titânio que fica subcutâneo, uma sonda fica no rim e uma sonda fica na bexiga. A urina passa por aqui. O que a gente aprendeu usando a fluoroscopia é que com os anos ou os meses, o gato ele expele naturalmente o cálculo que estava causando a obstrução. Então esse é um caso que mostra o fluxo ureteral. Então a gente, com o equipamento, consegue fazer uma pielografia. Olha que legal o peristaltismo do ureter. Eu acho demais essa imagem. E aí mostra o quão funcional ele é, como é que a estrutura funciona e quanto ele é irregular. Então aquelas imagens didáticas de livro, elas não são tão fiéis. Eu falo isso porque hoje existe uma tendência ao uso de duplo J em gato, só que o duplo J em gato é perigoso porque o ureter do gato é muito fino, por mais que o equipamento seja delicado, ele pode criar lesão. E aí o cirurgião fica enroscado no meio da cirurgia. Aqui é uma outra imagem, numa outra posição, ela tem um certo delay, mas para mostrar também, olha quão irregular é esse ureter. Isso é fisiológico. O ureter em gato ele é muito tortuoso, tanto que existem os ureteres circuncavais. Eles descem do rim, vão para a caudal, eles passam por baixo da cava às vezes e voltam. Outras vezes eles dão uma volta circulando a cava. Então não é todo paciente que se beneficia. Aqui uma pielografia para cirurgia, para punção. E aí onde vem a qualidade do equipamento. Você imagina, eu pego um ovo, vou cozinhar esse ovo. Aí eu dou na sua mão, falo para você, ó, você vai espetar a gema no centro da gema. Onde é que ela tá? A gente não sabe onde ela se localiza. A pelve é mais ou menos assim. Aqui a gente vai instalar uma cânula para distender o tecido sem corte. E isso vai trazer para a gente uma lesão muito pequena e eu afasto o tecido, eu não corto ele, o que traz um resultado melhor. Na medicina, se perde cada punção dessa, o estudo mostra 5% de tecido. Uma nefrotomia, melhor que seja, eu vou perder temporariamente 50%. Final, eu vou perder 30%. Então isso vale muito a pena. Depois uma camisa, que é o caminho para eu buscar a pedra. Certo? Eu fiz esse é o equipamento que eu usava, ele tem uns 20 anos de uso. Aí a gente comprou um outro, o ano. Eu pequei aqui, só que eu não consegui ajustar essa imagem, mas a punção, a pielografia, olha o detalhe que o equipamento traz pra gente. A qualidade de imagem. E uma coisa que esse equipamento tem que eu não tinha é uma ideia que chama subtração, que usa no vascular. Por que eu fiz a pielografia? Ele tem um cálculo aqui. Eu queria ver se existia algum tipo de estenose. Pelo ultrassom hoje, com o tempo que eu tenho, eu estimo melhor do que antes. Mas, olha isso aqui. É outro padrão. Eu queria que a Ana Cássia visse, ela foi minha professora de fluoro. Eu aprendi direitinho com ela. Olha o padrão. Eu consigo encontrar, por falha de preenchimento, um cálculo radiolucente de 1 milímetro. Eu consigo encontrar uma área de estenose, o que diferencia a técnica que eu vou usar, porque às vezes fica ainda, mesmo com o uso de equipamentos como o raio-x e ultrassom, é difícil. A própria tomografia teria um limite, então o fluoro ele vem como uma outra ferramenta de imagem. Claro, eu preciso fazer isso sem ser cirúrgico, dá para fazer. Hoje a gente faz guiado pelo ultrassom pielocentese para coleta de cultura, por exemplo. Mas eu posso anestesiar um gato e o pessoal do ultrassom tem condições de funcionar um rim para fazer esse tipo de exame. Agora, qual que é o seu objetivo final com esse exame? A minha pergunta é sempre essa. Eu quero entender se é uma estenose ou não. Tá, existem outras ferramentas, mas dá para fazer por aqui. Porque para mim é importante aqui, a cirurgia, por exemplo, se eu for para microcirurgia, eu não consigo corrigir uma estenose com qualidade num gato. Aí eu coloco a derivação.
Se eu tiver a presença do cálculo e fluxo, eu sei que eu não tenho uma estenose. Eu posso tirar a pedra e ficar tranquilo, satisfeito em fazer a cirurgia. Essa é uma imagem de nefroscopia. Essa cânula ela tem meio centímetro de raio. A pinça, essa pinça tem 1,7 e é uma pinça que eu desenvolvi junto com a Russer, porque ela é mais macia. Ela entra e abraça a pedra lá embaixo. Olha que legal. Pra mim, essa cirurgia é a cirurgia mais bonita que tem hoje pra mim. Pode falar, amiga. O amarelo é a pedra. Por que que a gente tirou? O cálculo ele vai sendo produzido na pelve. A gente tem aquela imagem em pé do gato, porque a nossa cabeça trabalha muito com a imagem do bípede. O quadrúpede ele trabalha com o rim deitado e por gravidade, a parte lateral do rim ela é mais solta. O hilo está preso nos grandes vasos, concordam? E a lateral está presa numa gordura. Aí o que a lateral faz? Ela cai. Então o rim, eu gosto de ter sempre uma garrafa de água que isso fica claro. O rim está aqui e ele cai assim. Então onde eu começo a formar pedra? Nos recessos e na curva da crista da pelve. O que essa crista vai fazer? Vai formar uma pedra. Uma hora ela destaca. E ela vai para onde? Para o ureter proximal. Eu vou voltar uma imagem. Olha que interessante isso aqui, ó. Eu me empolgo horrores com esse assunto. Olha quão mais largo é esse ureter proximal do que o resto. Isso é fisiológico. E a gente não aborda isso direito. Aquela pedra cairia aqui, ó. Onde é essa região? O final paralelo ao polo caudal do rim. E ali é onde o ureter vai entrar numa posição quadrúpede, ele vai entrar no peritônio. Ali é um certo gargalo. Eu tenho mais ou menos uma estenose fisiológica ali. Agora, nessa estrutura dilatada, ele desce, aí ele trava ali. O que a gente tem feito? Pega o cálculo antes dele entrar aí. Porque meu trauma é menor, minha cirurgia é mais rápida, o custo geral para o tutor é menor e o gato sai feliz. Você viu essa imagem aqui, ó? Olha que bonitinho. Top, né? Agora olha essa. É a mesma imagem com subtração. Isso é tudo isso aqui. É, aquele brinquedo ali, ó. Exatamente aquele. É animal. Olha você. Olha o que eu aprontei. Ó, ainda sou. Eu tenho essa dúvida, como girar essa imagem, mas eu vou resolver isso hoje. Olha o que eu aprendi contigo, ó. Fiz aqui, certo? Aí eu fiz essa, ó. Subtração ácida. Irada demais. Só eles têm uma doença específica. Animal. Aqui. Aqui, essa imagem não ficou tão interessante, porque a gente, na nossa inocência ainda, a gente só fez a imagem estática, a gente não filmou. O que a gente tem aqui? O teste final da cirurgia para ver se eu tenho extravasamento na colagem do dacrum e na punção da bexiga. Então a gente infunde contraste. Para ter mais lógica, eu travo uma das vias e estudo a outra. Então aqui eu travei a bexiga para estudar aqui. A pelve está bem preenchida, ela gera pressão, então o contraste vai preencher a ureter proximal. Só que aqui está muito claro. Né? Ela vem até aqui só. Ela não segue. Por que eu vejo ela até ali só? Porque ela tem uma estenose. A estenose foi derivada de uma lesão antiga. O cálculo pode até ter migrado, mas a lesão continua cicatrizando ao ponto de ela selar. Os cálculos, eles passam a vida inteira pelo ureter do gato. A gente não faz diagnóstico no momento adequado. A gente fez um trabalho na NICPET
levantando exames de 30 pacientes estáveis. Os 30 tinham doenças crônicas renais. Eles não tinham nenhum sinal clínico. Então, assim, hoje eu atendo paciente obstruído com 6 meses. E aí, aquilo é cirúrgico? Às vezes não, é só um plugzão, né? A gente não fazia diagnóstico assim há 10 anos. Não ficou tão bonito, mas eu tentei fazer a subtração e não deu certo. Eu ponho por quê? Eu gosto de dividir problema, sabe? Aula expositiva de resultado, ela é linda. Agora, quem bate no peito, eu falo, o BO é esse, eu resolvo assim, sabe? Essa é a aula que traz conhecimento. Então, assim, vocês adquirindo um equipamento top, tenham um treinamento adequado. Por quê? Porque senão a gente vai ficar batendo cabeça. A gente fez toda a revisão do nosso e cada vez a gente usa melhor o equipamento. Então, assim, cara, dá para trabalhar uma infinidade de possibilidades. Aqui eu tô falando de uro, mas a gente já foi pesquisar tórax, o cardio já foi lá para usar, o pessoal da orto quer alugar vai alugar o centro. Não, é muito irado. Esse aqui, ó que legal. A imagem dá uma estourada aqui, mas eu tirei um duplo J de um macho com uma uretra de 0,4. Eu aprendi isso com um amigo carioca. O que eles fazem? Eu adoro a ideia e vem do autor da ideia também, é o Igor. Ele sonda o cão com uma sonda que ele corta e ele passa por dentro dessa sonda uma pinça do uretero flexível, que é um canal de trabalho maior até do que o do uretero. E é o que a gente fez. Se a imagem não ficar legal ali, a gente olha aqui depois. Eu passei a pinça, peguei com a tridente e estou trazendo pelo uretra. Quem é o meu olho para saber se eu estou no lugar certo, se eu conseguir pegar a pinça? É o fluoroscópio. Vou trazendo devagar, ó, bem lento, porque a pinça ela é muito delicada, ela é frágil, então não pode dar tração. E chega numa hora que eu vou ter que mudar de imagem. E aqui a gente continua removendo, ó. Vai sair pela uretra. 0 ponto, 0 sangramento, procedimento de mais ou menos 10 minutos. Antes a gente faria o quê? Uma PCCL para retirada. Antes da PCCL a gente faria o quê? Uma cistotomia. O cachorro acordou, levantou, eu confirmo que ele vai caminhar, dá um tempo, eu deixo a bexiga meio repleta para ver se ele urina com facilidade, urinou, vai para casa. Preço compatível com o investimento, então quer fazer assim, o preço é X, mas o cachorro vai embora 30 minutos depois. Resolvido, certo? Então assim, hoje eu não trabalho com esses óleos que a Fluoro me traz. É muito enriquecedor. Bom, eu tive dificuldade para preparar tudo porque a nossa vida na clínica está cada vez mais caótica. Isso para mim é um prêmio, porque a gente trabalha e ganha mais trabalho. E eu sou entusiasta da novidade, assim, a gente não pode parar no tempo. Então a gente tinha um fluoroscópio, trabalhou com muito ruim. Eu chamava ele carinhosamente de Chernobyl. Falei, a gente vai operar com Chernobyl. O outro não, era melhor, e esse, mano, resolve muito mais coisa. Tá bom? Fico à disposição de vocês, obrigado pelo convite. Essa menina é uma simpatia, ela é fantástica. O pessoal todo aqui. Obrigado.